Oriô, salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, sejam muito bem-vindos ao Tenda da Cigana. O meu nome é Raíssa e hoje nós realizaremos uma leitura geral, atemporal, não vai ressoar com todo mundo, pessoal, e tá tudo bem. Peguem aquilo que ressoar, aquilo que você vê que não ressoa, solta aí para o universo, que é para as pessoas que estão assistindo o vídeo junto com você. Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo e contribuam aí, pessoal, com energia de troca, deixando o like, o comentário, um coraçãozinho aí no comentário, um pontinho no comentário ajuda muito a gente a crescer aqui na plataforma. Certo, pessoal? Vamos começar então aqui com o tarô do Osho. Espiritualidade. Como que está a energia das pessoas que vão se conectar com essa mesa? Como que está a energia dessas pessoas? Momento a momento. Apego ao passado. Ruptura. Pessoal, tô falando com pessoas aqui que estão saindo de uma finalização, né? Desaceleração. Algo que fez vocês aqui pararem e refletirem. De alguma forma, né? Brecou aí sua vida. Vocês estão num momento assim, é um dia de cada vez. Essa abstinência uma hora passa, né? É a música da Pitty, né? Essa abstinência uma hora vai passar. Na sua estante, a música que tá vindo aqui. Não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Que energia densa, né? Tem uma coisa aqui de querer que as coisas fossem diferentes. Mas tem uma aceitação de que não é também e que agora é um passo de cada vez, né? Com o tarô aqui, espiritualidade, o que mais sobre essa energia? Ó, tô falando 6 de espadas com o 5 de ouros, 7 de ouros, 3 de ouros, o que mais espiritualidade? As de ouros, rainha de espadas. Certo. Fundo do deck aqui, rei de ouros. Gente, aqui eu sinto rainha de copas invertida aqui embaixo. Eu sinto aqui que vocês estavam em uma situação onde vocês queriam que as coisas fluíssem, sabe? Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Isso aqui pode ser um emprego, pode ser uma relação amorosa, tá, gente? Mas assim, vocês estavam em um ambiente onde vocês estavam fazendo de um tudo para sair aqui de um padrão de escassez que existia. Então, assim, estou fazendo de um tudo para conseguir rodar esse trabalho dentro dessa empresa. Estou fazendo de um tudo para essa relação dar certo. Estou fazendo de um tudo aqui, estou plantando e esperando aqui colher os resultados no 7 de ouros. Mas aqui, do nada, essa situação, ela se findou, tá? Se isso aqui é um relacionamento, eu sinto que uma dessas partes fazia muito, sabe? Via isso com um certo valor
E a outra parte da relação era muito mais racional, uma pessoa que inclusive olhava muito o lado dela, sabe? Ou dele, que né, a pessoa olhava muito o lado próprio. Será que isso está sendo bom para mim? Será que não? E eu sinto que vocês são a parte aqui que se empenhavam muito dentro dessa relação, sabe? Pode ser que a outra pessoa era muito, um pouco egoísta nesse sentido, sabe? E aqui ela pode sim ter tido uma outra oportunidade melhor dentro dessa situação e ela decidiu trocar aqui, né? Pode ser um patrão que decidiu te demitir porque, não sei, aqui surgiu alguma outra pessoa ou alguma oportunidade aqui que fosse melhor para ele. Pode ser um relacionamento aqui sim, onde a pessoa ela viu que em outro lugar ela ia conseguir mais, entendeu? E se isso aqui é um relacionamento, o ver esse padrão dessa outra pessoa também faz com que vocês aqui ajam de uma forma um pouco mais egoísta e pensem, não dá para voltar para esse padrão escasso mais, aqui agora eu preciso calmar e viver um dia de cada vez e soltar tudo que aconteceu aqui, porque assim, se isso aqui é um relacionamento, gente, assim, tem uma carta de copas aqui, né? É muito baseado na matéria e no mental aqui, sabe? Vocês até viram um valor nisso, mas parece que na energia que tá vindo aqui, virou uma coisa, quase uma sociedade, sabe? Assim, para muitas pessoas, vocês já chegaram aqui no nível de entender que o que você tem para dar é muito valioso, tanto dentro do trabalho quanto dentro de algum relacionamento aqui. E vocês estão escolhendo para quem dá agora, né? Porque eu sinto que quem cortou essa situação, para muitas pessoas foi o outro lado, né? E esse corte fez vocês acordarem aqui, opa, essa pessoa não era bem, essa pessoa, essa situação não era bem o que eu estava pensando, né? Eu estava aqui insistindo numa coisa que eu achei que era recíproco, que era uma via de mão dupla, mas não é. Então, assim, o momento agora é de eu me equilibrar, para eu tanto não voltar para uma situação dessa, né, para essa mesma situação, tanto para eu não ir para uma outra situação muito parecida com essa. Chega de potencial, né? Tem muita gente aqui que isso aqui é um relacionamento que você via muito potencial nessa outra pessoa. Só que essa outra pessoa não correspondeu muito bem a esse potencial que você criou aí, não, né? E aqui eu sinto que, de certa forma, vocês faziam muito, né? Fazia muito por essa situação, por essa pessoa. Não era valorizado, né? Essa pessoa, na primeira oportunidade que ela viu que ela ia poder ganhar mais ou poder ter mais em outro lugar, ela foi. Certo, com baralho cigano aqui, Optiá cigano Pablo, Optiá cigana Samira, gratidão, Optiá Oriô, salve o povo da boa fé. O que mais sobre essa situação? Ó, os jardins, né? O jardim, né? Os jardins. A casa, a chave, a foice, cavaleiro, muita gente quer falar não? Os pássaros, as nuvens, acho que tá gravando ainda. A raposa, mais uma, por favor. Vou aceitar. A estrela com a âncora. E aqui no fundo do deck, vocês, né? A mulher. É, gente, eu sinto que aqui, essa situação, assim, pode ter tido uma interferência externa, tá?
que piorou isso daqui. Então, assim, essa pessoa ela pode ter se relacionado com outra que dava melhor condições para ela do que você, por exemplo. E ela decidiu debandar, entendeu? Pode ser que essa pessoa acreditou demais em família e aí isso gerava conflitos, você tentava de um lado, essa pessoa queria mais e aí virou uma coisa aqui bem complicada, tá? Se isso não aconteceu, tá para acontecer, né? Tem pessoas que não estão aguentando isso daqui e teve esse corte acontecido pela outra parte, né? Tipo, a outra parte que tomou iniciativa para isso. Tem pessoas que, por não estar aguentando mais a situação, tá pensando em cortar. E aqui tá dizendo que, assim, essa pessoa que tá aí no seu caminho, se é um relacionamento, é uma verdadeira âncora. Ela causa uns desgastes aqui que não é muito legal para você, não, tá? Do jeito que tá aqui, a coisa não tá legal, entendeu? Você tem aqui uma esperança muito grande na cura dessa situação, mas o que eu vejo aqui é que essa pessoa, ela tem um padrão aqui de tentar sair por cima, ganhar sempre nas situações. Então, ela tá sendo um peso, entendeu? Se isso aqui é uma situação de trabalho, né, e tudo mais, tem uma pessoa nesse lugar aí que realmente ajudou para que essa comunicação chegasse, para que essa finalização acontecesse. Porque essa pessoa ela acredita que você não estando dentro deste lugar, ela vai conseguir ganhar na situação, entendeu? Certo, espiritualidade, e aqui com o baralho das Maria Padilhas aqui, né? Das Marias Padilhas. O que mais sobre essa situação? Justiça ou equilíbrio emocional? Melancolia, depressão ou lágrimas? Traições? A consulente? Hum, 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 hum. Em casa? Amigo fiel ou aliado? Vício ou teimosia? Boa sorte. Por quê? Vitória. Fundo do deck? Boas notícias. Gente, assim, isso aqui tá acontecendo porque precisa, precisa ser questionado algumas coisas aqui, tá? Você, rei de ouros aqui, é, você precisa entender por que que quando as pessoas não valorizam aquilo que você faz, você cria aqui um padrão de tentar fazer mais e mais e mais e mais, tá? Eu sinto aqui que assim vai haver um equilíbrio emocional sobre tudo que aconteceu. Você vai conseguir se equilibrar internamente aqui depois desses acontecidos dentro dessa situação que está me mostrando aqui, seja ela um trabalho ou um relacionamento. Mas aqui tem uma coisa muito interna sua que a espiritualidade pede para que você revise, né, dentro dessa situação. O outro aqui é extremamente egoísta. Mas que parte sua quer que o egoísta reconheça o seu valor, reconheça aquilo que você faz, né, para essa empresa, dentro desse relacionamento, dentro de família, que pode ser também, eu sinto bem pouco, mas pode ser, né? Aqui está dizendo que internamente você vence essa essa tristeza que essa situação te trouxe, sabe? Essa frustração. Tem muita gente se sentindo traído aqui, de fato, né? Essa pessoa pode ter trocado você por outra, se isso é um relacionamento, por família, por outra pessoa mesmo, né? Ou aqui assim, nossa, eu fui descartado dentro dessa empresa depois de fazer tanto. É, porque aqui você estava
Você estava colocando toda a sua o seu poder, todo o seu merecimento, seu valor aqui numa situação que não estava olhando para você, estava olhando só para si próprio, entendeu? E aqui tá falando que o fato dessa pessoa não reconhecer criou em você um vício psicológico de tentar provar que você é bom ou boa, né? E aqui tá pedindo para que você olhe isso, né? Vocês têm espiritualidade em volta de vocês que tá ajudando vocês a passar por esse processo, mas é óbvio que, assim, gente, isso é uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu descobri a mediunidade, né, e tudo mais, então, que eu aceitei e percebi a mediunidade e que eu fui conhecendo os meus próprios guias, né. Guia espiritual, gente, eles vão utilizar de muitas situações na vida, ó, a máquina. Eles vão se utilizar de muitas situações na vida para poder nos ensinar muitas coisas, entendeu? Que tem a ver com a gente. E aqui é muito isso, sabe? É tipo, olha a situação que você passou. E sim, essa pessoa tem muita culpa nessa situação, né? Ela não reconhece o seu valor, assim, entendeu? Essa dor que você está sentindo é por causa desse não reconhecimento. Mas que parte sua, que no momento em que você não foi reconhecido, quer tanto, né, lutar e fazer de um tudo para ter esse reconhecimento? Né? Eu acho que todo mundo, gente, quer sim ser reconhecido, mas até onde isso não é uma fraqueza, se não é uma vulnerabilidade que faz com que você entre aqui num padrão. Então, assim, você entra num emprego onde a pessoa está o tempo todo te exigindo cada vez mais. E em vez de você estabelecer um limite, falar, olha, não dá para fazer isso, porque já tem isso na fila, porque isso, o processo isso, entendeu? Em vez de você fazer isso, você se desdobra em 3, 4, 5, trabalha até 11 horas da noite para poder provar para esse chefe dessa empresa que você tem valor. Que o que você está fazendo, olha aqui, entendeu? Você está fazendo por eles. Da mesma forma, dentro de um relacionamento. Eu sinto aqui que algumas pessoas, mesmo essa pessoa não te tratando com o devido valor, você ainda insistia muito. Porque não é que você gostava dessa pessoa, era que você queria ser reconhecido por ela. Entendeu? Então tem uma situação aqui, né, de falta de reconhecimento externo afetar você, né? É como se você quisesse esse reconhecimento externo. E precisa ser questionado até onde você vai para isso, entendeu? Porque às vezes, gente, o problema não, de você não ser reconhecido não está em você, né? Você já ouviu aquela premissa lá, assim, que a garrafa de água no supermercado ela custa R$ 1, aí ela lá no barzinho ela custa 2, aí ela dentro, sei lá, de uma festa ela custa 5, entendeu? Às vezes é o lugar que você tá que não tá te valorizando direito, não é o valor que você tem, entendeu? Interessante, eu fiz uma leitura mais cedo sobre isso, né? Vai estar em um dos dias aí. Aí vocês procurem aí sobre isso, né? Sobre a cura do da crença da não da crença da insuficiência, né? Do se sentir insuficiente nas situações, que dá esse gatilho de tentar provar o tempo todo que você é suficiente. Qual que é o conselho aqui com o Pergunte ao Oráculo para essas pessoas que se conectaram com a mesa? Quarta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito, não o que é pensado. Tem gente que está pensando em sair disso, né? Ainda. Então, faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar energia. Muita energia de dúvida aqui, você precisa se decidir. Você vai continuar vivendo isso aqui para provar que isso é bom, sendo que às vezes, com bem menos esforço do que você está fazendo, você é reconhecido em outro lugar? Eles estão pedindo para se questionar isso aqui, entendeu? A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento da ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Então, aqui, gente, é assim: vocês querem muito que isso dê certo, né? Ou queriam. E aqui, gente, assim, não tem muito para onde correr, porque você está num lugar onde a pessoa é um pouco mais egoísta do que você. E ela não é que ela não reconhece o seu valor porque você não tem esse valor, você tem, só que ela acredita que ela merece mais, que ela né, pode mais, você pode mais, inclusive, né, dar mais. E essa pessoa, ela fica aqui nesse padrão de
dá gatilho em você, né? Nessa questão sua do não merecimento. Então, aqui, se vocês estão em dúvida de deixar, de seguir em frente ou não, gente, vocês vão ficar num lugar onde as pessoas não estão te valorizando, entendeu? Quando a gente deixa a pessoa ficar fazendo isso com a gente imprime para o universo a mensagem de que a gente não se valoriza, sabe? Isso fecha o caminho da gente aqui. Então, assim, às vezes o que você tá querendo, a paz, né? O ideal que você tá apegado aqui, né? Nessa situação, você vai achar em outro lugar, não é aí, né? Você vence essa melancolia, esse sentimento de tristeza, mas para isso você precisa quebrar esse ciclo de tentar o tempo todo provar que você merece esse reconhecimento aqui, entendeu? Porque toda vez que você vai tentar, toda vez essa pessoa vai fazer de novo, né? Não vai reconhecer e você volta para a frustração, né? E aí vira um ciclo, entendeu? Então é isso. Né? Tem muita gente aqui que acha que precisa trabalhar também até o Kimba. E não é assim, gente, tá? A gente tem que ter equilíbrio aqui nas situações da vida. É isso, espiritualidade. Certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, comenta, compartilha, se inscreve, ajuda a gente a crescer aqui no canal. Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.